E hoje a gente vai falar um pouco sobre a ansiedade, né? Vamos começar um pouquinho, né? Conversar com vocês sobre esse sintoma que é muito comum em diversas patologias, diversas. Começando que a ansiedade pode ser simplesmente um sintoma normal, onde você tá dentro de um sistema que você tá, pô, tô ansioso. Você chega para uma pessoa e fala: olha, na segunda-feira eu preciso falar com você uma coisa muito importante. Isso vai gerar uma ansiedade em você. E essa ansiedade a gente precisa ter um controle, né? E essa ansiedade, ela faz parte dos sintomas básicos do nosso psique, né? E é como eu sempre falo, né, em todas as patologias, para todas as equipes, para todos os colegas, né, que a gente tem que considerar os sintomas, né, uma patologia, quando começa a dar problemas, né, para a vida dessa pessoa. Então, se esse nível de ansiedade for muito intenso, muito incontrolável, de forma que essa pessoa não consiga esperar até segunda-feira para poder ouvir o que eu tenho a dizer para ela, isso começa a se tornar um processo patológico, né? É claro que a gente não vai chegar assim, ao seu diagnóstico, o seu CID-10 é ansiedade. Não. A ansiedade a gente vai ter que, através de muita conversa, através de muita observação clínica, né? Eu digo muito isso, né? O psiquiatra, às vezes as pessoas falam: pô, eu quero ser psiquiatra porque eu não vou usar estetoscópio, não vou usar aparelho de pressão, mas é também um erro, né, gente? A gente tem que ter um conjunto. É claro que para nós a observação clínica ela é fundamental. E qualquer elemento dessa observação clínica ela pode fazer uma grande diferença numa avaliação diagnóstica, numa condução terapêutica. E uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, falo também para os familiares, porque todo mundo tem uma angústia, né? Qual é o meu CID? Qual é a minha doença? Eu quero saber qual é a minha doença. Sim, o que adianta eu saber o CID se eu não vou tratar esse CID? Talvez o mais importante é você dar um melhor conforto para essa pessoa e fazer um tratamento que não necessariamente vai passar pela medicação. Isso daí também é um outro dilema, né? E uma outra coisa que a gente tem que esclarecer. Não necessariamente um tratamento em saúde mental vai envolver o uso de medicamentos. A gente pode muito bem utilizar a psicoterapia, a gente pode usar diversas técnicas da psicoterapia, a gente pode usar a técnica de rodas de conversa, a gente pode usar técnicas de grupos de redução de danos, que isso aí infelizmente, na saúde da infância, né? Ou seja, no CAPS infantil, na saúde mental infantil, está cada vez mais real. Real. Isso é real mesmo. Crianças com 12, 13, 14 anos de idade, com uso abusivo de substâncias. Aí você pensa, é maconha, lança-perfume. Não, são drogas pesadas. LSD, crack, zirrê, lança-perfume, black lança, tudo isso as crianças estão usando. E isso daí vai interferir diretamente na saúde mental dessas crianças. E aí, voltando um pouquinho lá atrás na fisiologia, né? Isso é muito importante a gente sempre pontuar, né? Que a gente é médico, né? Até os 25 anos de idade, o nosso cérebro está em processo de desenvolvimento e formação. É claro que não estou fazendo nenhuma apologia a drogas, a nada, mas num processo de um grupo de redução de danos, por exemplo, você vai ter que estimular essa pessoa a reduzir o uso de substâncias e não bloquear de uma vez, né? Isso também passa pelo processo de ansiedade, né? Porque tudo na nossa vida envolve, né, esses sintomas, né? Angústia, ansiedade, medo, são coisas que são comuns na nossa vida, né? Então, hoje a gente vai ter uma aula, né, do tratamento dos transtornos de ansiedade, né? Que a gente está na semana, né, da psiquiatria, e vocês vão ver o nome ali da professora Raquel, né? Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa sensacional. Acho que espero que vocês possam ter uma melhor condição de estar junto dela, né? Porque é uma pessoa que
gosta do que faz, uma pessoa que tem uma dedicação a transmitir o conhecimento, né? Então vamos lá. É ansiedade, né? O tratamento da ansiedade pode envolver uma combinação de abordagens, aquilo que eu já falei com vocês, né? Adaptadas às necessidades individuais do paciente, sempre. Na psiquiatria eu também falo o seguinte, gente, se a gente for a 10 psiquiatras diferentes, provavelmente a gente pode sair com 10 receitas diferentes e todas corretas. Isso é uma coisa muito interessante, né? Mostra que você tem determinadas psiquiatras que têm mais experiências em determinados medicamentos, então ele vai utilizar mais aqueles medicamentos pela prática clínica dele também, e às vezes você vai usar também, né, as evidências, né? O tratamento farmacológico, assim como a terapia cognitivo-comportamental, são um dos armamentos, né, mais importantes no arsenal para o tratamento dos transtornos ansiosos. Então, todas as vezes que a gente inicia um processo de tratamento, né, a gente sabe que a gente tem dentro desse arsenal a medicação, né? Mas antes a gente tem que pensar também nos tratamentos psicoterápicos, né? Porque, só lembrando, qualquer medicamento psicotrópico, ele vai agir a nível cerebral. E muitos deles vão ter efeitos colaterais. De acordo com o Stahl, né, que é o grande papo aí da psicofarmacologia, né, você tem um tempo para eles começarem a agir, né? Normalmente esses medicamentos, né, psicotrópicos, eles vão começar a agir. Você está com dor de cabeça, tomou, melhorou, acabou, está resolvido, né? E aí o tratamento farmacológico, né? Além disso, né, a ansiedade, né, doença, né, foi bem marcado ali, né, ansiedade e doença, porque a ansiedade pura e simplesmente ela não é uma doença, só torna-se doença quando começa a causar transtornos e dificuldade na vida dessa pessoa, né? Então, em seus vários diagnósticos tem muitas similaridades em relação ao tratamento. Então vamos lá, vamos seguindo. Então isso daí vocês vão se familiarizando, né, com as figuras, né? Essa é uma figura muito comum, né, nos livros de psicofarmacologia, principalmente do Stahl, né, que é um grande mestre da psicofarmacologia, e é uma prateleira, né, de opções terapêuticas que você tem. E ali na frente, né, você tem a farmácia, né, para o transtorno de estresse pós-traumático, onde você tem as primeiras linhas de tratamento, né, depois você tem a segunda linha de tratamento e também as terceiras, os adjuvantes, que vão estar ajudando as primeiras linhas de tratamento. Então, no caso do TEPT, a primeira linha de tratamento são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, fluoxetina, paroxetina, fluvoxamina, os inibidores da recaptação da serotonina e noradrenalina, esses são os duais, né? Que aí a gente pode ter a duloxetina, temos também a desvenlafaxina, temos outros medicamentos que são utilizados como duais, né? A segunda linha, nessa segunda linha você tem ali o IMAL, o alfa-1 adrenérgico, você tem e também você tem os adjuvantes que você pode estar associando com os outros medicamentos de primeira e segunda linha para poder potencializar, o caso, por exemplo, da mirtazapina, muito utilizado, né? Até os beta-bloqueadores, os antagonistas alfa-1 também são muito interessantes. A clonidina, se vocês observarem o balãozinho ali, tem a TCC, né? Que é um adjuvante muito importante para a medicação. Talvez a medicação sozinha não seja suficiente, né? Principalmente aqui a gente tem alguns pacientes com esquizofrenia muito grave, né? Esquizofrenia refratária, que já estão usando clozapina, que já estão usando associação de clozapina com aloperidol, ou associação de clozapina com amisulpirida, e que esses pacientes eles só vão entender as alucinações dele quando eles entenderem o TCC através da psicoterapia, né? Vamos lá, vamos seguindo. E aí a farmacoterapia, né? Como disse ali, a primeira linha são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina e os duais, e que vai atuar principalmente na gênese dessa ansiedade, né? Que é ligada à desregulação do sistema serotoninérgico, eficaz também nas comorbidades, né? Isso é muito interessante também, né? Porque vai estar
atuando, né, na origem da formação, né? Ou seja, na formação dessa ansiedade dentro do nosso cérebro de uma maneira descontrolada que vai afetar a vida dessa pessoa, né? Seja na escola, no trabalho, na vida interpessoal, né? Até mesmo ele no próprio conhecimento do ser dele, né? Vamos lá. Então, aí você tem uma série de medicamentos, né? É, essa é mais uma, uma, uma tabela, né, explicativa que a gente vai conseguir achar na internet, em qualquer livro de psicofarmacologia, né? Que é a primeira linha do tratamento, né? Então você tem a paroxetina, sertralina, fluoxetina, citalopram, venlafaxina, desvenlafaxina, e tem os duais também, a duloxetina. Bem, aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, no SUS, no Sistema Único de Saúde, a gente tem a fluoxetina, né? Onde você sempre vai começar na dose mais baixa, né? Para que a gente possa ver a resposta terapêutica de uma pessoa. Por exemplo, se eu pego uma pessoa que tem sintomas, né, de um transtorno obsessivo compulsivo grave, né? Onde ela, por exemplo, lava as mãos toda hora e tal, eu sei que uma fluoxetina de 20 miligramas, ela não vai funcionar. Provavelmente eu vou ter que chegar lá nos 80 miligramas de fluoxetina para poder ter alguma resposta com relação a essa ansiedade, esse transtorno obsessivo compulsivo, né? Então, a gente tem sempre que começar, isso é o objetivo desse slide, é mostrar para vocês que a gente não tem que ter ansiedade, gente. Na psiquiatria não se pode ter ansiedade. A gente tem que dar tempo ao tempo. Começa com a dose pequena, vai observando a resposta terapêutica do paciente, vai aumentando gradativamente essa dose. E também, com esse aumento, a gente vai podendo observar os efeitos colaterais que esses medicamentos podem estar fazendo. E esses efeitos colaterais podem ser intoleráveis e que às vezes você tem que substituir a medicação. É claro que quando você pensar em substituir uma medicação, você não vai trocar, às vezes, 6 por meia dúzia, né? Você vai trocar um zagueiro por um zagueiro, né? Você vai trocar um inibidor seletivo da recaptação da serotonina por um outro inibidor seletivo da recaptação da serotonina. Até é possível. Mas, às vezes, você pode potencializar ou você pode também mudar a classe para um dual, né? Que você vai ter respostas maravilhosas, né? Vamos lá, vamos seguindo. Então, as particularidades, né? Todo medicamento tem a sua particularidade, né? Por exemplo, ainda mais na minha área lá, tem na psiquiatria infantil, tem muita restrição de uso de medicamentos, né? Principalmente por falta de estudos, né? E durante muitos anos, só uma observação, né? A psiquiatria infantil foi muito deixada de lado, né? E hoje está se estudando um pouco mais a psiquiatria infantil, né? Em geral, levam de 2 a 3 semanas para obter um efeito visível, né? Isso é muito importante vocês falarem para os seus pacientes, porque não é de pirona, você não vai tomar o medicamento e vai melhorar a dor de cabeça e vida que segue. Ele leva de 2 a 3 semanas para atingir um pico no cérebro. Lembrando, gente, eu sempre falo isso para os meus pacientes, e olha só que é só para uma forma de vocês terem uma empatia com o paciente de vocês. O único órgão que nós temos no corpo humano que é 100% recoberto por ossos é o cérebro. E aí vocês podem falar. Aí as crianças sempre pegam a gente, né? Tio, a medula óssea também é toda coberta de osso. Aí você fala assim, pô, mas não vai me pegar com a medula óssea. Então vamos lá. Então, em geral, leva de 2 a 3 semanas para ter os efeitos e você pode chegar a um pico máximo de 8 a 12 semanas, né? No início do tratamento, é importante salientar que pode causar certas inquietudes e agitações. O que é isso? Toda vez que você usa um medicamento, né, a tendência é que os sintomas piorem um pouquinho. Ali depois, na primeira, segunda e terceira semana, porque o seu cérebro está resistindo àquele medicamento. Para depois de 2 a 3 semanas, você começar a ter os efeitos terapêuticos. Eu já tentei buscar essa informação de por que leva de 2 a 3 semanas, podendo chegar a 4 semanas. Não tem uma explicação muito clara com relação a essa psicofarmacologia, né? Do início da demora. Eu entendo que é uma resistência mesmo cerebral, né? Então, aí vem ali no início do tratamento, é importante, aí você tem que sempre informar, viu, gente? Pelo amor de Deus, isso é fundamental. Falem com os familiares que todo medicamento pode dar efeitos colaterais. Efeitos colaterais:
dor retroocular, no caso dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina, dor retroocular, náuseas, vômitos, dores abdominais. Então, isso tudo tem que ser esperado. Deu efeito colateral, sai correndo para tirar a medicação? Não, vamos esperar. Trata o efeito colateral. Se deu náusea, vamos usar um Vonal. Se deu mal-estar, vamos usar um Plasil. Enfim, vamos utilizar as medicações para os efeitos colaterais, a bromoprida, vamos usar os medicamentos para os efeitos colaterais. E vamos esperar chegar no tempo, no target do efeito terapêutico, que é de 3, 4, 5 semanas. Então, por isso que eu falo, gente, tem que ter paciência com psicofarmacologia. Manutenção no mínimo de 1 ano, recomendável cerca de 2 anos para reduzir as recaídas, né? Efeito: fluoxetina, duloxetina, desvenlafaxina e vortioxetina, né? Eles vão atuar em receptores diferentes, né? E com isso, quando você tem a vortioxetina, é a McLaren, né, gente? Eu gostaria de passar a vortioxetina para muitas pessoas, mas é muito caro. E aí a gente acaba não tendo condições de passar, né? A desvenlafaxina, você tem também a outra fração, né, que é a venlafaxina. A desvenlafaxina é uma melhoria da venlafaxina. Duloxetina, um excelente medicamento, principalmente para fibromialgia, dores crônicas, pessoas idosas. Fluoxetina pode usar desde, 3 anos de idade, desculpa, gente, desde os 2, 3 anos de idade até os idosos, né? É quase que como a gente fala da risperidona nas psicoses, né? É quase a dipirona, a fluoxetina, né? Para depressão, transtorno obsessivo compulsivo, TEPT e todas essas doenças, né? Que estão relacionadas com a ansiedade também. Vamos lá. Então vamos lá, efeitos adversos. Isso é tudo que eu falei com você, né? São os efeitos gastrointestinais, né? Náusea, diarreia, pirose, epigastralgia e aquilo que eu falei. O que teve? Teve esses efeitos colaterais? Primeiras 2, 3 semanas, tem que avisar papai, mamãe, senhor, senhora, tia, vamos esperar, vamos usar um omeprazol, pantoprazol, a ondansetron, né, que é o Vonal, né, e sempre você usar os medicamentos inibidores seletivos da recaptação da serotonina após alguma refeição. Ele, com o estômago vazio, vai dar muitos efeitos gastrointestinais. Ativação do sistema nervoso central, né, um aumento inicial, né, como eu falei, primeiro você tem uma piora do quadro, né, por isso tem que ter muita atenção e avisar para a pessoa que essa piora pode acontecer para aumentar a vigilância, né, e com isso você vai ter ativação do sistema nervoso central, aumento inicial da ansiedade, insônia, inquietação, psicomotora, né? Sempre associado, né? A associação, né, de benzodiazepínicos também pode ajudar, né, nesses sintomas, claro que numa fase inicial. Você não vai usar os benzodiazepínicos de uma forma contínua, né? De uma forma assim intensa. Você vai usar no início até você ter outro medicamento começando a fazer efeito, né? Sedação é comum, principalmente com a paroxetina, né? Tomar à noite. Pode ser uma estratégia, né? Porque aí o efeito colateral você vai ter dormindo, então teoricamente não vai ser muito sensível, né? Não vai sentir muito. É um exemplo aí da paroxetina, que a gente tem usado muita paroxetina na infância, né? Principalmente em pacientes autistas, onde a gente vai buscar um efeito colateral, que seria uma diminuição, não é uma castração, né? Mas ele diminui a hipersexualidade que é comum nesses pacientes, né? Disfunção sexual, esse é um grande problema. Redução do libido, retardo da ejaculação, principalmente ali você tem o citalopram, ejaculação retrógrada, né, e anorgasmia, né, e aí você tem a bupropiona de 75 a 300 miligramas, a buspirona ou a sildenafila, né, ou seja, a gente vai ter que tratar também, às vezes, em algum caso, essa disfunção sexual, e às vezes ele é tão importante que isso daí a gente a gente tem um dos sinais, né, para a gente descontinuar o uso da medicação, né? Você vê como afeta, né, o organismo como um todo, e a importância da gente pensar o seguinte, gente, antes de ser psiquiatra, nós somos médicos. Vamos lá. Alterações do peso, aumento do peso, paroxetina, redução do peso, fluoxetina e também a sertralina. Tremores, pode usar o propanolol, né, e também dose dependente. Xerostomia, também uma outra coisa que os pacientes reclamam muito, né? A xerostomia, a sudorese, e aí vamos lá, né? Uma outra coisa que a gente tem que... só para vocês pensarem um pouco, né?
Você vê como a gente tem que, às vezes, voltar aos livros, né? Por exemplo, você pega uma pessoa com síndrome de Sjögren que tem uma depressão. Ela já vai ter xerostomia muito intensa. E aí, o que acontece? Você tem que tratar a depressão dela. E aí, você vai usar um remédio que vai piorar um sintoma que ela já tem, que é da síndrome de Sjögren, né? Você vê como é complexo, né? Mas é maravilhoso, é apaixonante, viu, gente? Vamos lá, próximo slide. Então, vamos lá, segunda linha de tratamento. Então, os tricíclicos, né? Bem, os tricíclicos, eles causam muitos efeitos, né? Principalmente cardiovasculares, né? Podem aumentar né? o complexo QT, né? E isso daí a gente tem que ficar muito vigilante, né? Não é que, não posso usar de jeito nenhum, não. Eles têm a sua função, muito importante. Por exemplo, às vezes você tem uma imipramina que você pode usar, é um medicamento, um baita medicamento para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que a gente usa muito em crianças com autismo, algum retardo mental, com grande resposta terapêutica. Os tricíclicos são geralmente tratamentos de segunda linha, né, para os transtornos de ansiedade. Todos os antidepressivos tricíclicos bloqueiam a recaptação da noradrenalina, né? Eles são antagonistas dos receptores da histamina H1, então aumentam o sono. Alfa-1, adrenérgicos, né, e também colinérgicos muscarínicos, né? Alguns são potentes inibidores da recaptação da serotonina, como a clomipramina e também a imipramina, né? A clomipramina, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, no transtorno obsessivo compulsivo, às vezes a gente usa a fluoxetina ou a fluvoxamina em altas doses, às vezes a gente tem que mudar para o tricíclico para tentar ter uma melhor resposta, e às vezes a gente tem que associar os dois para poder a gente ter uma resposta efetiva, principalmente no transtorno obsessivo compulsivo. Vamos lá, gente. Próximo. E os benzodiazepínicos, né? Bem, benzodiazepínicos, vamos lá. Eu, na minha prática, né, na minha rotina, né, clínica, eu evito, sobre todos os aspectos, né, usar os benzodiazepínicos, né? Os benzodiazepínicos, porque eles têm um problema de você, lá no final da vida, ou um uso muito intenso dos benzodiazepínicos, você piorar a memória dessa pessoa. Mas é claro que se você tiver um tiro curto, ele tem uma função muito grande. Na emergência, por exemplo, a gente tem usado muito benzodiazepínicos, principalmente nas crises de ansiedade, nas crises de pânico, né? Principalmente o clonazepam gotas, por exemplo. Às vezes a gente usa muito os benzodiazepínicos como potencializadores de outras medicações, né? Mas tem a sua vantagem, né? Senão, para que a gente teria eles na nossa prateleira, né? Então, os benzodiazepínicos, eles têm um rápido início de ação, né? Antipânico, né? Pouco efeito adverso, sedação, redução da atenção, tontura, sem efetividade para comorbidades, redução de ataques de pânico, melhora do comportamento fóbico e da ansiedade, e também, né, antecipatória, ansiedade antecipatória, né? Usar por 6 a 12 semanas e sempre associação com inibidores seletivos da recaptação de serotonina no início do tratamento. E a gente tem a dose, né, só para você, é muito importante, porque a gente tem muitas crianças, adolescentes, adultos tentando se matar com benzodiazepínicos, né? É claro que a gente não tem que estar preocupado com... o mais importante na tentativa de suicídio é a criança, o adolescente, o adulto, é o ato, né? A pessoa partir para o ato, né? Mas a dose tóxica, né, e a dose letal dos benzodiazepínicos é sempre muito alta. Então, às vezes eles chegam na emergência e falam, eu tomei 100 comprimidos de diazepam. Beleza, vamos monitorar. Está longe da dose tóxica. Mas a gente tem que estar valorizando sempre o ato, né? Que a pessoa partiu para o ato de autoextermínio, né? Então, isso a gente tem que valorizar muito, esse ato dessa pessoa. Talvez a substância que ela usou possa, naquele momento, não dar tantas alterações, né? Ou, na prática clínica, clínica psiquiátrica, a gente não vê tanta interferência de, por exemplo, 50 comprimidos de benzodiazepínicos, né? Vamos lá, próximo. Então, os benzodiazepínicos, né? Só para vocês terem uma noção, né? Existem vários hoje no mercado que a gente usa, né? Lorazepam, alprazolam,
clonazepam e bromazepam, mas um exemplo, né, até para a gente dar um afago aí para os benzodiazepínicos, né, a gente tem também a catatonia, né? Catatonia é uma coisa muito interessante e muitas das vezes tem uma evolução com uma morbidade muito grande. E um dos tratamentos que a gente usa de primeira linha, né, para a catatonia, né, é o Lorax, o Lorazepam, que às vezes a gente usa 2 miligramas, 2 vezes ao dia, ou numa criança, por exemplo, que tem uma catatonia, você pode usar o Lorazepam, o Lorax, 1 miligrama 3 vezes ao dia, você muitas das vezes com muito boa resposta, né, para a, a catatonia, né? Aqui estão os medicamentos, né? Aí, nome comercial, meia-vida, média, curta, longa, e aí você pode, dependendo da sua a metabolização, né, hepática, renal, com as comorbidades que o paciente tem, a melhor saída para vocês, né, que são outras opções, né, são várias opções que a gente tem. Vamos lá. Segunda linha de tratamento, beta-bloqueadores. Isso também é uma coisa muito interessante, né? Os beta-bloqueadores apresentam atuação restrita no tratamento do transtorno de ansiedade social, somente, né, do desempenho, né? Diminui os sintomas da hiperatividade adrenérgica, taquicárdica, né? Tremor e rubor facial. O uso crônico pode levar à depressão. As doses recomendadas são propanolol, 10 a 40 miligramas, e atenolol, 12,5 a 50 miligramas. Então, isso mostra que a gente pode usar os beta-bloqueadores, né? Mas numa segunda linha de tratamento, por exemplo, hoje a gente tem a clonidina como quinta linha de tratamento para as crianças com autismo, né? E alguns têm uma resposta boa com o uso da clonidina, mas a intenção é essa mesmo, você meio dar uma desacelerada nesse coração, no caso da clonidina, que vai bloquear a noradrenalina no cérebro, então você tem alguns efeitos, e mostra para vocês a importância, né, gente? A gente precisa saber clínica médica. Eu vejo muitos colegas que não são bons em clínica médica e vão para a psiquiatria. Falam, opa, vou para a psiquiatria porque lá não tem clínica médica. Tem muita clínica médica, gente. Vamos lá. Próximo. Segunda linha de tratamento, buspirona, né? A buspirona, um dos nomes comerciais é o Ancitec, né? Só para lembrar vocês também, gente, a gente tem, por exemplo, o Ancilesse. Ancilesse é um fitoterápico que a gente usa bastante no caso das ansiedades e que tem bons resultados, né? A buspirona, né, é um medicamento ansiolítico agonista, ele é dito como um antagonista puro, né, um ansiolítico puro, né? Dose inicial de 15 miligramas, você vai 5 miligramas de manhã, de tarde, de noite. Dose máxima de 30 a 40 miligramas. Evidências consistentes de eficácia no transtorno de ansiedade generalizada. Tem que fazer a diferenciação com a fobia social, porque na fobia social há evidência negativa. E quem já usou benzodiazepínicos costumam não responder. Então, isso é a importância de você usar o benzodiazepínico com uma parcimônia muito grande nos pacientes com ansiedade, né? Que a resposta é muito rápida do benzodiazepínico. E as pessoas adoram, viu? A receitinha azul come solta aí na prática clínica psiquiátrica. Vai lá, próximo.